Salve, salve nação, professor Fernando Cardoso na área, beleza, queridos? O seu professor de raciocínio lógico aqui no CPM. Meus queridos, eu posso te ajudar em muitos conteúdos que caem nas provas RLM. E um deles é o que nós vamos conversar agora. Princípio de contagem. Também você conhece como análise combinatória, princípio multiplicativo. E que assunto é esse? Que tema é esse que é muito abordado e que cai em muitas provas de raciocínio lógico pelo Brasil afora? O princípio de contagem é aquele conteúdo que vai trabalhar com o que nós chamamos de possibilidades. Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender isso. Se eu perguntasse para vocês de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar em 5 cadeiras distintas. Dá para você organizar essas 5 pessoas nessas 5 cadeiras? Dá. E de quantos modos? Tem como eu achar isso? Tem. Outra situação. Se eu tenho uma sala de aula com 30 pessoas e eu dou um comando e peço que cada uma delas cumprimente o colega uma única vez. Tem como descobrir a quantidade de apertos de mãos que vão acontecer? Claro que sim. Então, turma, pensa comigo. No princípio de contagem, certo? Que é esse primeiro momento que eu estou conversando com vocês, nós vamos ver as situações mais simples, as situações mais comuns de como você pode encontrar a quantidade de possibilidades de um evento ocorrer. Qualquer evento que eu citar. Quantidade de placas de carro, quantidade de linhas telefônicas, quantidade de números com 3, 4, 5 e demais, outras quantidades de algarismos. E essas situações, elas são muito comuns nas provas de raciocínio. Agora coloca na tua mente e no teu coração. Olha só, nós precisamos entender que é um tipo de conteúdo que vai exigir muito da capacidade de interpretação das questões. Problemas diversos, com histórias diferentes e que você precisa mergulhar. Ter uma boa leitura, saber identificar dentro do problema aquilo que a questão exige de vocês. Tem técnicas? Claro que sim, mas o mais importante é a periodicidade na resolução de questões. Quanto mais questão tu fizer, melhor para você. Tudo bem? Então vem comigo, bora ser feliz. Então o princípio de contagem, certo? Que é o nosso tema de hoje, trabalha justamente isso. O princípio fundamental da contagem está diretamente ligado às situações que envolvem o que eu falei no início da aula, as possibilidades de um determinado evento ocorrer. Esse princípio de contagem, ele também recebe o nome de princípio multiplicativo. Quando eu pergunto para vocês, de quantas maneiras diferentes eu posso organizar pessoas em uma fila? Qual o número de placas de automóveis que podem formar com letras e algarismos? Quantas combinações da Mega Sena? São N situações que podem aparecer para vocês. E sempre, 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 no enunciado da questão, ele vai usar algumas expressões. Ele pergunta de quantos modos diferentes, de quantas maneiras possíveis algo pode ocorrer. Fica ligado que esta é a ideia, certo? Esse é o gatilho para que você possa entender que se trata de uma questão de princípio de contagem. E para começar a nossa aula, eu vou logo trabalhar um exemplo com vocês. Presta bem atenção. Marina irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras no valor de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit nós temos 6 camisetas, 4 saias, 2 pares de sapato do tipo salto alto. De quantas maneiras, olha só o que eu disse para vocês, ó, de quantas maneiras
distintas, Marina poderá combinar todo o vestuário que está no kit de roupa. Olha a perguntinha que o cara faz para mim e para vocês. De quantas maneiras diferentes Marina pode combinar todo o vestuário? Pensa e raciocina comigo. O que nós temos aqui são as chamadas possibilidades. Se coloca no lugar da Marina, a Marina vai ter que escolher, não é isso? O kit da Marina tem que ter camisa, vou botar aqui, camisa. No kit dela precisa ter o que também, gente? Além da camisa, saias. E no kit da Marina precisa ter o que, gente? Sapatos. Pronto, tá aí. Isso é o kit dela. Agora vamos raciocinar e pensar. Na hora de escolher as camisas, a Marina tem quantas possibilidades de escolha? 6. Ela tem 6 possibilidades. Você coloca aqui 6. Na hora de escolher a saia, volta comigo. 4 saias. 4 possibilidades. E na hora de escolher os sapatos, ela tem o que, gente? 2 pares possíveis. Ou escolhe um, ou escolhe outro. Cara, depois que você coloca as possibilidades, aplica a multiplicação. Por isso que o princípio de contagem é chamado também de princípio multiplicativo. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 6, 48. Então, a Marina tem o quê? 48 maneiras diferentes, certo? Maneiras possíveis de escolher camisa, saia e sapato nesse universo de possibilidades que ela tem. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Começamos com um exemplo simples para você entender a ideia. É óbvio que a próxima questão, volta aqui comigo, a próxima questão que nós vamos fazer já é um outro contexto, é outra história, mas a essência é a mesma. Procurar as possibilidades de ocorrência e depois multiplica. Esses são os nossos problemas básicos desse tipo de conteúdo. Vamos lá? Vamos trabalhar mais situações? Vem comigo. Uma outra observação que eu quero fazer para vocês aqui, ó. Observação. O princípio de contagem, como eu já tinha falado antes, é chamado princípio multiplicativo. Não esquece disso. Eu vou dar um exemplo aqui, depois para poder passar para a próxima fase da aula. Imagina, gente, a seguinte situação aqui. Nós temos um cartaz e dentro dele você tem 6 algarismos. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E com esses algarismos eu quero formar números. E esses números que eu quero formar tem 3 algarismos, todos diferentes. Ok? Ok? Comprou a ideia comigo? Eu quero formar números com 3 algarismos e eles todos são diferentes. Todos. Eu quero saber quantos números eu posso formar. Olha só, eu quero formar números que tenham 3 algarismos. Deixa eu mudar aqui a fonte para ficar bem bonitinha a nossa aula. E aí eu olho para cá, para o cartaz. Aqui dentro tem o quê? 6 algarismos. Eu quero formar números com eles. Com esses caras que estão aqui. O total de algarismos que eu tenho aqui é o total de possibilidades que eu tenho. E eu vejo que ele disse que os algarismos do número que eu quero montar são todos diferentes. Então não tem erro, ó. Quando você for colocar nessa posição qualquer algarismo, eu tenho 6 possibilidades. Porque eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. 6 possibilidades. Como os algarismos são diferentes, o próximo algarismo que irá ficar aqui reduz a quantidade de possibilidades para 5, porque eu não posso repeti-lo.
e em seguida só 4. 6, 5, 4. Multiplica esse negócio e corre para o abraço para ser feliz junto comigo. Tudo bem? 6 vezes 5 dá 30. Vezes 4, 120. Eu tenho 120 números possíveis que eu posso montar, que eu posso formar. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Essa primeira parte da aula está tranquila para vocês? Certo? Volta aqui, ó, que eu quero olhar para a tua cara, bem no teu olho. Irmãozinho, quando você vai estudar qualquer conteúdo de matemática ou de raciocínio lógico, o ideal é justamente começar pela base. Não adianta você querer estudar bem aqui, certo? Porque você vai ter dificuldade, principalmente se o teu histórico com a disciplina não for legal. Então cola aqui, presta bem atenção naquilo que eu tenho para te falar, nessas informações que elas são cruciais. Se tu entender essa base, a tua possibilidade de acerto em qualquer questão desse conteúdo vai aumentar consideravelmente. Vamos embora? Vamos para a próxima. João e Maria foram comemorar o aniversário de casamento em um restaurante que tem 3 opções de pratos de entrada, 3 opções de prato principal e tem 4 opções de sobremesa. Aqui é o cardápio do restaurante. Quando o João e a Maria chegaram lá, eles abriram o cardápio. Nos pratos de entrada existiam 3 opções. No principal, 3 opções. Na sobremesa, 4 opções. Sabendo-se que cada pessoa deve escolher um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa, assinale a alternativa que indica corretamente o número, olha só a perguntinha que aparece, o número de maneiras diferentes que cada pessoa deve escolher sua comida. Muito cuidado, porque é uma questão bem simples, mas quando você estiver lendo, você vai perceber que existem 2 personagens. Mas lá no final ele quer saber o número de maneiras diferentes que cada pessoa, então só é uma pessoa, pode escolher a sua comida. Cara, a pessoa vai escolher um prato de entrada, a pessoa vai escolher um prato principal e a pessoa vai escolher uma sobremesa. Corre para o abraço, bora ser feliz. Lá no cardápio, ela tem quantas opções de prato de entrada? 3. De prato principal? 3. De sobremesa? 4. O que é que eu faço aqui, meus amados? Multiplica. Embora. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4, 36. Então, cada pessoa tem quantas opções de escolha? 36 opções de escolha. Show de bola? Tranquilidade total? Deu para entender essa ideia? Cara, bom demais isso aqui, não é, gente? Show de bola! Então tá aí, essas primeiras situações, esses primeiros exemplos, para que você possa entender realmente o chão que você está pisando. Princípio de contagem é isso. Beleza? Continuando, vem aqui comigo. Próxima questão, próxima situação, vamos dizer assim. Questão de placas de carro, que é muito comum aparecer nesse tipo de conteúdo. No Brasil, atualmente as placas dos veículos possuem 3 letras e 4 algarismos. Sabendo que as letras e os algarismos podem ser repetidos, ele pergunta quantas placas com o dígito das unidades, sendo um número par, e usando apenas as vogais, podem ser formadas. Ele quer montar o que na questão? Placas de carro. E ele passa para você a configuração dessas placas. As placas, elas são formadas por 3 letras. Vou colocar aqui, L, L, L. Letras do nosso alfabeto. Seguidas de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui. Algarismo, 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 algarismo.
Tu precisa lembrar que o teu alfabeto, o nosso alfabeto oficial, ele tem 26 letras. E que o nosso sistema de numeração, ele utiliza 10 algarismos, que são os algarismos de 0 a 9. Por isso que o nosso sistema de numeração é chamado de decimal. Então, quando você olha para uma questão dessa, que ele fala em letras e em algarismos, tu lembra que a quantidade de letras, 26. São 26 possibilidades. A quantidade de algarismos, 10, porque nós temos 10 algarismos, são 10 possibilidades. Mesmo ele não mencionando isso na questão, tu precisa ter essa ideia e esse raciocínio. Beleza? Então vamos lá. Como ele quer que você monte essa placa? Vem comigo. Na placa que ele está pedindo para você montar, ele deixa bem claro que tanto as letras quanto os algarismos você pode repeti-los. Tá? Essa é uma condição, tem que seguir essa condição. Ele também disse que nas letras eu vou usar apenas o quê? Vogais. Opa, eu só vou usar vogais. Quantas vogais nós temos no nosso alfabeto? 5 vogais. Então eu tenho 5 possibilidades. Como eu posso repeti-las? Aqui 5, aqui 5 e aqui 5. 5 chances, 5 chances, 5 chances. Beleza? Agora, dentre os nossos algarismos, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos. Mas ele também dá uma condição, que eu chamo de restrição. Ó. O dígito das unidades precisa ser um par. Quem são os pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui ó, nas unidades, eu só posso colocar bem aqui 5 algarismos. Ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Porque tem que ser par. Me sobram esses espaços aqui, ó. Nesses espaços, eu posso usar quem eu quero. 10, 10, 10. Porque eu tenho 10 algarismos. Como eu posso repeti-los? 10, 10, 10. Corre para o abraço, bora ser feliz, meus amores. Matamos a danada. Princípio de contagem é princípio multiplicativo. Multiplique isso aí tudo. Se você multiplicar, você vai achar 625 mil. É o total de placas que eu posso montar. Belezinha? Tranquilidade total? Então, muito cuidado que nessas questões de placas de carro, principalmente nessa configuração aí, existem condições para você montar, que eu chamo restrições. Nessa questão, ele falou que as letras são vogais e que o dígito das unidades tem que ser par. Ele me dá algumas condições de montagem. Sempre que tiver isso, comece a resolver a questão pelas restrições. Tá bom? E depois você faz o restante. Combinado assim comigo? Tudo beleza? Então vamos continuar. Bora ser feliz. Próximo. Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas. Opa! 4 disciplinas. Você pode até aqui fazer um merchanzinho na questão. Crie essas disciplinas. Por exemplo, matemática, português, geografia e história, que são ministradas por 4 professores diferentes. As avaliações finais dessas disciplinas serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta, podendo ou não ocorrer em um mesmo dia. A respeito dessas avaliações, julgue o item seguinte. Se em cada dia da semana ocorrer a avaliação de, no máximo, uma disciplina, então, nesse caso, a quantidade de maneiras diferentes de organizar o calendário será inferior a 100. Aqui é só para você fazer o quê? Dizer se está certo ou errado. Olha só, vamos entender a história. São quantas disciplinas? 4. Tudo bem? São 4 disciplinas. Vamos colocar aqui: português, matemática, história, geografia. São quantos dias na semana para se ter avaliações? 5 dias, de segunda a sexta.
Imagine que você é o coordenador que vai organizar o calendário de avaliações. Só que ele deixou bem claro no item que você vai julgar, ó, a avaliação de no máximo uma disciplina. Só pode ter uma prova por dia. De quantas maneiras pode se organizar esse calendário? Ele disse assim, será inferior a 100? Vamos confirmar. Ora, se você é o coordenador e você vai montar o calendário da prova de português, a prova de português pode ocorrer ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Concorda comigo? Então você tem 5 possibilidades. Só que todo dia só pode ter uma disciplina. Então, a prova de matemática reduz as possibilidades para 4, porque ela não pode ocorrer no mesmo dia da prova de português. História 3, geografia 2 dias possíveis. Cara, desce o braço, mata essa danada comigo, multiplica esse negócio. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, eu posso organizar esse calendário de 120 maneiras diferentes. Se você for julgar o item, ele falou assim, ó, inferior a 100, nunca no Brasil. Gabarito tá o quê, gente? Errado. Tudo bem? Tranquilidade? Então, você percebe comigo aqui, se você voltar para poder olhar para mim e eu olhar para você, olha só. Até agora, N situações diferentes. Nenhuma questão tem o mesmo raciocínio da outra, porque são histórias diferentes, tá? A parte matemática é o mesmo, mas eu preciso ter uma atenção redobrada e ter regularidade nos exercícios e questões desse conteúdo. Você só aprende princípio de contagem se você se dispuser a praticar. Se não, nem continua, certo? Papo reto para ti. Show de bola? Então vem comigo. Vamos para a próxima. Questões de placas novamente, mas são questões que estão acontecendo muito recentemente, que são as placas Mercosul. A partir de 2018, o Brasil modificou o formato das placas de veículos, segundo uma determinação acordada pelos países do Mercosul. A principal mudança está no padrão visual, que será sempre com fundo branco e uma faixa azul na parte superior. A sequência de letras e números também foi alterada. O sistema que é atual, com 3 letras e 4 números, foi substituído por 4 letras e 3 números, conforme exemplos a seguir. Vocês todos já viram essa placa Mercosul, não é isso? Todo mundo aqui já deve ter presenciado e ter visto uma placa Mercosul. As placas Mercosul, a diferença delas para as atuais é que na parte numérica eu tiro um algarismo e substituo por uma letra, aumentando assim a quantidade de combinações de placas, mais placas no mercado, beleza? E também tem outros fatores, segurança, clonagem de placas, ele foi criado justamente para isso. Então vamos continuar aqui nossa leitura, vamos lá. Continuando aqui. As alterações no sistema de emplacamento permitirão a criação de um cadastro veicular compartilhado pelos países do Mercosul, dificultando dessa forma a falsificação de placas e aumentando a quantidade de placas possíveis de serem criadas. O que eu acabei de falar. Você cria um sistema único de placas interligado com os países do Mercosul, mas também você consegue aumentar a quantidade de placas que vão ser criadas. Admitindo-se todas as possibilidades, a taxa de aumento em relação à quantidade inicial possível de placas no sistema antigo é... Olha só, isso aqui é a placa antiga. 3 letras... Não, aliás, aqui é a placa Mercosul, perdão. A placa Mercosul, 1, 2, 3, olha aqui o algarismo. Na antiga, bem que era um algarismo, agora é uma letra, vocês estão observando? A mudança basicamente está bem aqui, ó. Vocês estão vendo? A mudança está bem aqui, ó. Porque na antiga tinha o quê? Um algarismo. E agora eu coloco uma letra. É justamente por conta dessa mudança que vai haver um aumento da quantidade de placas. E é isso que ele quer saber, ó. Qual foi essa taxa de aumento? Então você precisa entender, ó, se eu esquematizar,
que a placa atual, que é a placa Mercosul, ela tem letra, letra, letra. Show de bola? Algarismo. Aí aqui entra uma letra. Algarismo, algarismo. A placa antiga, ela tem letra, 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 algarismo, algarismo, algarismo. A mudança está basicamente bem aqui, turma. A mudança está aqui. Porque quando você substitui aqui, ó, você aumenta a quantidade de possibilidades para 26. Porque eu tenho 26 letras. E aqui eu tinha só 10 possibilidades. Porque eu só tenho 10 algarismos. Preste atenção que houve um aumento, não houve? De quanto foi essa taxa de aumento? Você não vai olhar mais para nada. Você só vai observar onde foi alterado. Se a alteração foi feita aqui, o foco é aqui, ó. Antes, 10, agora 26. Só pegar 26 por 10. Houve um aumento de 2,6 vezes mais placas. Gabarito sem medo de ser feliz é a letra D. Show de bola? Textão grande é uma questão simples. Então você já grava isso aí, porque isso cai em concurso direto. Placa Mercosul. A alteração está aí. Se ele fizesse essa mesma pergunta e pedisse para vocês a porcentagem de aumento, 10 é 100%, de para 26 aumentou 16, então é 160% de aumento. Já tem questões também que cobrem isso aí em porcentagem. Beleza? Tranquilidade? Deu para observar e entender nesse nosso primeiro contato, princípio de contagem, análise combinatória? Nos próximos encontros, eu vou trabalhar com vocês a parte mais específica do conteúdo. As permutações, os arranjos e as combinações. Show de bola? Um abraço para vocês, queridos, e até a próxima. Fica com Deus. Até mais.